Geral, muito boa tarde. O Tribunal de Lisboa ordenou o encerramento imediato da Uber em Portugal. A decisão foi tomada na sequência de uma providência cautelar imposta pela Antral, que acusa a empresa norte-americana de transporte de passageiros de estar a operar ilegalmente no país. Um carro com o motorista à distância de um clique. A promessa da Uber tem agora os dias contados em Portugal. O Tribunal de Lisboa decidiu a favor da Antral e ordenou a suspensão imediata do serviço de transporte de passageiros, alternativa aos táxis, que chegou a Lisboa e ao Porto no ano passado. A Antral acusa a Uber de concorrência desleal e de violar as leis portuguesas para o transporte de passageiros. A associação que rege o Serviço Nacional de Táxis já tinha entregue no Parlamento uma petição contra a Uber, alegando que a empresa atua na clandestinidade e viola o direito europeu. O próximo passo da Antral vai ser pedir uma indemnização à Uber pelos prejuízos que o serviço provocou à indústria. O tribunal notificou as operadoras de telecomunicações e a Anacom para que suspendam todas as transmissões de dados e o acesso às redes por parte da Uber. Também os bancos receberam ordens para suspender as operações de pagamento de serviços da empresa norte-americana. E até as câmaras municipais de Lisboa e do Porto foram notificadas para garantirem que os carros da Uber não circulam nas duas cidades. A Uber vai ter de encerrar o site e a aplicação móvel. A decisão tem efeitos imediatos e, se não a cumprir, incorre numa penalização de 10.000 euros por dia. A Uber ainda não terá sido notificada da decisão do tribunal, mas garante que o serviço está dentro da legalidade. A empresa norte-americana não tem automóveis próprios e sempre alegou que se trata de uma plataforma de tecnologia que liga os clientes a motoristas e outros prestadores de serviços de transporte. A Uber está presente em 57 países. Portugal deixa agora de ser um deles. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, pode fazê-lo através do número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta que hoje aqui lhe deixamos. Os táxis devem ter concorrência? Também pode deixar, se preferir, o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt ou através do e-mail assembleia.geral@económico.pt. Se preferir, deixe o seu comentário na nossa página do Facebook. Em estúdio para comentar o tema de hoje, contamos com a presença de Carlos Paz. Carlos, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar connosco mais uma vez. O que é que lhe parece esta decisão do Tribunal? Está feita aqui justiça? Vamos lá ver. Ao abrigo da nossa legislação atual está. E este é um tema que parece um tema menor, mas é muito mais profundo do que o que parece. De facto, a legislação portuguesa, e neste momento acredito que a Uber vá contestar, a legislação portuguesa não impede a prestação de serviços de privados a privados. E, portanto, o que a Uber diz é que nós somos meramente uma plataforma em que há uma série de privados que se disponibilizam a transportar pessoas e há uma série de privados que querem transporte. E nós unimos o que oferece com o que quer. E, de facto, isto, se interpretarmos a lei direitinha, sem divagar, de facto, não há ilegalidade nenhuma neste negócio. E, portanto, onde está a ilegalidade é quando o serviço é comparável ao serviço de táxi. E aí sim. Não pagam as licenças, não pagam os alvarás, não pagam os impostos. Portanto, há uma série de coisas que... Mesmo que seja a Uber a contratar o serviço de outra empresa que tem essas licenças de transportes? Aí já poderia fazer. Mas a Uber alega que é isso que faz. Mas é que não faz assim. É que eles não fazem exatamente assim. E, portanto, isto ainda vai... Vamos lá ver. Isto é uma decisão do Tribunal de Lisboa. É bom lembrarmos, era uma providência cautelar. Portanto... Era um pedido para que parem aí o negócio e vamos ver se é legal ou não. A providência cautelar é para isto mesmo. A questão aqui é percebermos, olharmos e tentarmos perceber quem é que tem razão nesta discussão. E nesta discussão, no fundo, têm os dois razão. E eu vou tentar explicar o porquê. Tem razão
os atuais industriais da área do táxi, porque pagaram os alvarás e pagam os impostos e as licenças que contestam que a Uber não paga. Tem razão quem defende a Uber e este modelo de negócio, porque basta pensarmos uma coisa, quer dizer, se fecharmos as portas a qualquer inovação, nunca vamos avançar para a frente enquanto sociedade. E, portanto, há que discutirmos neste momento necessidade ou não deste tipo de plataforma e, no caso dela existir, vamos tentar equalizar para o lado público. Eu não me interessa quanto é que as pessoas pagam pelo serviço de um lado ou pelo serviço do outro. O que a mim me interessa é que, enquanto cidadão, os impostos que entram no Estado português sejam iguais vindos de um lado ou vindos do outro. E no momento em que isso for equalizado, é o mercado a funcionar. E aí estou perfeitamente aberto. Agora, isto abre-nos um ponto mais complicado. A pergunta que vocês lançaram é uma pergunta muito curiosa, se os táxis devem ter concorrência ou não. E isto é uma discussão que podemos lançar muito a sério. Não é por causa dos táxis, é transformar isto numa discussão à volta de mobilidade urbana. A mobilidade urbana, que foi sempre pensada, erradamente, atenção, foi sempre pensada como um modo concorrencial entre o transporte público e o transporte privado. Portanto, estando no público as empresas de transporte que nós conhecemos todas, mais os táxis, são as formas de transporte público. E o privado, os nossos carros, a forma como nós nos deslocamos nos nossos carros. E este é um erro que se tem vindo a prolongar ao longo de décadas, já são dezenas de anos disto. Os sistemas são complementares, não são concorrentes. Ou seja, tem que haver capacidade técnica e política, se quisermos, para gerir a mobilidade urbana como uma forma de servir as populações e uma forma de servir a economia. E aí vamos contar com todos. E, portanto, nesta discussão, à volta da Uber, é uma discussão, se quer a minha opinião, é uma discussão completamente menor. Portanto, é uma discussão que não é menor para a Antral, é óbvio, tem concorrência, mas é uma discussão que, do ponto de vista económico, é absolutamente menor. Porque era pura e simplesmente haver capacidade política e técnica para fazer a gestão dos transportes de uma forma em que, desde que se equalizassem os impostos pagos ao Estado, quero lá saber, concorram da maneira que quiserem concorrer. Carlos, vamos ouvir um primeiro telefonema. Liga-nos Carlos Miguel, de Lisboa, tem 46 anos. Carlos Miguel, muito boa tarde. Quer dar-nos a sua opinião? Boa tarde também para o Sr. Professor. Eu estou de acordo com o Sr. Professor quando diz que, desde que todos paguem os mesmos impostos, haja uma igualdade de pagamento de impostos, todos tenham direito à concorrência, não é? Que isso talvez fosse baixar o preço no mercado, o preço do transporte. E não falemos só também da Uber, falemos também daqueles transportes como há na Tailândia, que já existem em Lisboa, que também devem fazer concorrência aos táxis. Não sei se pagam impostos, se não pagam. De facto, se houver uma igualdade de pagamento de impostos, os portugueses não veem necessidade de não haver uns e não haver outros. Pode haver concorrência e isso talvez baixe o preço dos transportes para os cidadãos portugueses. Obrigado e muito boa tarde. Muito obrigada, Carlos Miguel, pela sua opinião. Carlos Paz, este nosso telespectador falava-nos do exemplo dos tuk-tuks. É difícil fazer concorrência aos táxis? Não é difícil. A questão é exatamente essa. Vamos lá ver. A necessidade de mobilidade urbana existe. O caso dos tuk-tuks é um caso muito particular. E vamos pensar, o caso dos tuk-tuks aplica-se essencialmente a turistas. Nós não apanhamos um tuk-tuk para fazer uma deslocação de um ponto A a um ponto B, por definição. Portanto, aplica-se essencialmente a turistas e aqui sim há uma guerra também com os taxistas. Os taxistas também têm uma guerra com os tuk-tuks, mas de facto, se quer a minha opinião, nesse caso é um pequeno fediver. Portanto, estamos a discutir meramente é um serviço turístico como outro qualquer. Mas também já altamente contestado pelos taxistas. Claro, só que é um serviço turístico de facto como outro qualquer. Ele não é um puro concorrente do taxista. Mesmo o turista não apanha o tuk-tuk em vez do táxi para uma determinada deslocação. Ele apanha o tuk-tuk para ir passear por Lisboa, para conversar com o condutor daquela coisa, para ver coisas, para ir ao ar livre. Ou seja, não tem nada a ver com um táxi. Aquilo concorre realmente com os táxis, mas não é uma concorrência tão grande quanto isso. De facto, a Uber, sim. No caso dos tuk-tuks, não. E como nos disse o nosso espectador, e é verdade, o tema é essencialmente esse que eu estava a dizer há pouco, que é a igualdade em termos de impostos.
desde que a igualdade da receita, haja equidade fiscal entre os modos de transporte, vamos discuti-los, mas sem nenhum problema. E aqui funciona o mercado. E para funcionar o mercado temos que gerir todo o modo de transporte no seu total, ou seja, quer o metropolitano, a Carris, a CP Serviços Urbanos, eu estou a falar no contexto de Lisboa, a CP Serviços Urbanos, as empresas de transporte rodoviário que operam na periferia de Lisboa e que despejam em Lisboa, os táxis, os nossos transportes privados, tudo isto tem que ser encarado como um modo complementar de mobilidade. Eu costumo dar muitas vezes esse exemplo, que é, basta irmos a uma cidade como Luanda, por exemplo, e percebemos o que é uma cidade sem infraestrutura de transportes públicos. Não existe, não funciona, está parada, o trânsito não se mexe. E, portanto, nós precisamos de uns e de outros para viver. Se não houvesse transportes privados, os transportes públicos eram um caos. Mas o contrário também é verdade. Não havendo transportes públicos, os transportes privados são um caos para uma cidade. E, portanto, há uma necessidade muito grande, e isso é que há falta, se quer a minha opinião, do ponto de vista técnico, há uma necessidade muito grande de gerir em conjunto isto. E, portanto, percebermos que a mobilidade urbana é algo importante para as populações, não só do ponto de vista social, acima de tudo do ponto de vista económico. E basta pensarmos que tem a ver com o número de horas laborais, tem a ver com a janela de tempo disponível para o trabalho e para a produção. E, portanto, tem a ver com a chegada de mão de obra ao sítio onde é necessária. E, portanto, discutirmos este aspecto sem percebermos, estamos a discutir a Uber e os táxis, sem percebermos tudo aquilo que se move à volta da mobilidade urbana, é um erro. E é um erro que os políticos têm caído sistematicamente ao longo do tempo. Caíram agora na Uber, mas se formos para trás, temos várias outras situações. Ou seja, há sempre aquela ideia de pensar o transporte público contra o transporte privado e agora dentro do transporte público, o transporte público coletivo contra o individual, portanto, os autocarros contra os táxis. Que outra forma poderia existir para pensarmos a mobilidade? Tem que ser gerida no seu todo. A mobilidade urbana tem que ser gerida no seu todo. E quando pensamos coisas como áreas inacessíveis a transporte privado e onde só pode funcionar o transporte público, quando pensamos coisas como áreas de confluência entre transporte público e transporte privado, que é uma coisa que, por exemplo, Miami resolveu muito bem. Miami resolveu isto excepcionalmente bem e Lisboa nunca resolveu. Miami é uma cidade que, nos Estados Unidos, olhando para os Estados Unidos, em que tudo é mercado, Miami tem um serviço de metropolitano, que não é por baixo de terra, é por cima, porque ele é água por baixo, portanto, por baixo era um bocado difícil, que é gratuito. No país em que tudo se paga, os transportes em Miami são gratuitos. E a gente pergunta, qual é a lógica? A lógica é muito simples, é que a cidade não funcionava. E como a cidade não funcionava, o que eles criaram foi uma série de parques de estacionamento à volta. Com o dinheiro dos parques de estacionamento, pagam o funcionamento do metro deles e o metro funciona gratuitamente. Portanto, são coisas destas que nós temos de começar a pensar todos enquanto sociedade. É verdade que a mobilidade urbana é importante para a economia? É. Então vamos pensar em geri-la na perspectiva de maximizar o impacto económico positivo da mobilidade, ao contrário do que hoje fazemos, que é estar sempre a minimizar os custos da mobilidade. Portanto, estamos sempre a pensar na mobilidade como um mal económico. E ela não é um mal económico, ela é algo necessário para que a economia funcione. Carlos, vamos ler um dos e-mails que nos chegaram aqui à redação do Económico. Aliás, um dos comentários que chegou por escrito ao Facebook do Económico, um destes comentários que responde então à pergunta se os táxis devem ter concorrência. Frederico Veloso diz: não sou taxista e tenho uma opinião muito negativa em relação aos taxistas portugueses. No entanto, esta proibição faz todo o sentido, visto que as regras têm de ser iguais para todos. Vão ver quanto custa o licenciamento de um táxi em Lisboa. Sim, porque a Uber apenas está interessada em Lisboa, Porto e pouco mais. Mais uma opinião que vai no sentido daquilo que falávamos aqui, Carlos, de haver mais igualdade. Mas esta igualdade, sobretudo no que toca à tributação, não poderá, no caso da Uber, representar uma dupla tributação se acontecer o negócio tal como a Uber diz que é, através da contratação de empresas que essas sim pagam o licenciamento? Não sabemos. E esse é o tal ponto em que eu dizia há bocado que vai haver contestação e vamos ver o que é que vem do lado da contestação. Porque a partir da altura em que os prestadores estejam ou organizados como empresas ou coletados individualmente e estão a prestar o serviço,
De facto, há um pagamento de impostos, é verdade, mas não há um licenciamento. É porque o caso dos táxis é um caso muito particular e é bom lembrarmos que a medida número 1 do plano de intervenção da Troika na Grécia foi o fim do tema dos táxis em Atenas. Ou seja, portanto, é um tema que é tão grave quanto este. Era a linha número 1 do plano de entrada da Troika. E, portanto, com este tema não se brinca. E o que a Uber diz é, eles pagam os seus impostos, pagam os seus impostos sobre lucros, se forem constituídos enquanto empresa, mas não pagaram os alvarás para serem táxis, não pagaram o licenciamento do táxi. E isso em Lisboa custa muito dinheiro. E custa realmente muito dinheiro. Esta coisa, em Portugal só custa muito dinheiro no Porto, em Lisboa e em Vila Moura. São os 3 sítios do país. A maior parte das pessoas não sabe, mas, por exemplo, em Vila Moura custa quase o dobro de Lisboa. É uma barbaridade o que custa o acesso à licença. E, portanto, é aí que é o problema. O problema está não em se quem presta o serviço paga impostos sobre os seus lucros, mas sim se, além de pagar os impostos sobre os seus lucros, tal como pagam as empresas de táxi, tem o licenciamento. Não é ter o licenciamento, paga algo equivalente ao licenciamento ou não. Vamos ouvir mais uma opinião. Carlos Pereira, liga-nos do Barreiro, tem 61 anos. Carlos Pereira, muito boa tarde. Quer dar-nos a sua opinião? Muito boa tarde, Sr. jornalista, boa tarde também para o Dr. Carlos Paz. E antes de colocar algumas questões, queria dar os parabéns ao Dr. Carlos Paz na última intervenção que teve no outro canal. Os meus sinceros parabéns. Sempre a mesma pessoa, e então vai aqui endereçar os meus sinceros parabéns. É um programa que, de facto, não ligo muito, mas como tive conhecimento que o senhor ia lá, tive a curiosidade de estar com muita atenção, sinceramente, ao Dr. Carlos Paz. As outras pessoas não me diziam nada, porque não estava interessado em saber nada deles. Em relação a os táxis devem ter concorrência. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, de facto, a Antral é dirigida por um dos maiores empresários na área da concorrência dos táxis, que é o Sr. Fulgêncio, penso que é o nome dele. E ele sempre esteve contra estas concorrências. Esteve sempre, porquê? Porque ele criou um monopólio ao redor dele, e ele, não sei quantos táxis existem em Lisboa, mas se calhar 70% ou 80% pertence a esse senhor. E ele está com medo da concorrência. Portanto, ele só tem que aceitar a concorrência, como há concorrência em todo lado. E isto é bom para nós, utentes, e é bom para todos, desde que todos pagam os seus impostos como pagam qualquer outro contribuinte, como é o meu caso, o caso do doutor, o caso da senhora jornalista, desde que pagam os impostos e esteja tudo bem, porque não? Porque até é bom porque podem baixar até o valor do táxi. Eu posso dizer que já fui do táxi do Torreiro de Paço para uma zona que infelizmente não tem quase transportes, que é a Bobadela. Os transportes ao fim de semana são muito reduzidos e uma pessoa tem que ir de táxi, paga-se 15 euros para chegar lá. Isto é um preço exorbitante, não é? Antigamente andávamos de táxi, íamos daqui ou lá, pagávamos 10 euros, no máximo 12 euros. Agora queria colocar uma questão aqui ao doutor, fora do âmbito, mas penso que também vem contribuir também para esta situação. Segundo se consta, a Barraqueiro anda também a criar situações aos trabalhadores que andam a conduzir horas e horas a fio e se não quiserem fazer este serviço são despedidos, etc, etc. Uma série de situações. Também sei que, e penso que o doutor também deve saber, a Barraqueiro está muito interessado nos transportes da Carris e do metro. Será que esses senhores da Barraqueiro têm capacidade para gerirem o metro e os transportes da Carris em Lisboa, fazendo estas ações como estão a fazer com os trabalhadores da Barraqueiro, principalmente naquilo que eu tenho conhecimento, que é na zona do Alentejo, dos transportes dos trabalhadores do Alentejo para a Alta Europa aqui em Palmela. Portanto, é isso que eu queria colocar ao doutor. Desejo-lhe um forte abraço, um bom 1º de maio para o doutor e um bom fim de semana para a senhora jornalista e também para o económico. Muito boa tarde. Muito obrigada, Carlos Pereira, pela sua opinião, comentário aqui no Assembleia Geral. Carlos Paz, uma pergunta diretamente para si.
Não, além de uma pergunta, temos aqui um comentário a fazer. Este tema dos taxistas se tentarem defender é perfeitamente humano e natural, não tem mal nenhum, é um gesto de autodefesa. Ou seja, nós fomos atacados, dizem eles, fomos atacados por um concorrente, vamos tentar eliminar esse concorrente por via judicial. E aqui entra um problema muito sério. E nós, infelizmente, enquanto sociedade, e é algo que me tem estado a preocupar muito nos últimos anos, infelizmente, enquanto sociedade, estamos-nos a tornar demasiado justicialistas. O que é que eu quero dizer sobre isto? Com isto? O que quero dizer com isto é o seguinte. Estamos a empurrar demasiado para os tribunais as decisões de coisas que são decisões técnicas e decisões políticas. E por falta de capacidade dos políticos e dos técnicos que os apoiam de preverem estas situações e geri-las à cabeça, estamos a passar esse poder para os tribunais. O grande problema é que a decisão política nós temos influência sobre ela. Ou seja, em X anos a gente vota nas eleições para os vários órgãos, aliás, ultimamente temos votado todos os anos para os vários órgãos. E o que acontece é que o Poder Judicial é um poder que está totalmente paralelo, liderado por pessoas que nós não fazemos a mínima ideia quem são, de onde vêm, o que pensam, e estamos a passar-lhes o poder enquanto sociedade. E isto é grave. É grave porque, vamos lá ver, das pessoas mais poderosas em Portugal é o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Quer dizer, para além da gente saber que é um senhor que mede 1,5 m de altura e tem uma voz esganiçada, o que é que a gente mais sabe sobre o senhor? Rigorosamente nada. Não sabemos de onde veio, para onde vai, o que pensa. Mas à partida defende a lei e a justiça. Não sabemos. Não sabemos os interesses a que está ligado. Não estou a acusar o senhor em particular. Okay? Não sabemos. E como não sabemos, esta loucura que estamos a cometer enquanto sociedade de tornarmos a sociedade justicialista, este discurso, por exemplo, dois dos pseudo-candidatos presidenciais, o Dr. Marinho Pinto e o Dr. Paulo Moraes, que fizeram toda a sua carreira política baseada no anticorrupção e no discurso justicialista, eu tenho muito medo deste discurso. Porque este discurso de vamos tudo levar para os tribunais, e portanto vamos condenar tudo e vamos levar tudo para os tribunais, estamos a levar o poder para alguém que nós não sabemos quem é, nem o que é que pensa, nem foi escrutinado nunca. E portanto, este exemplo pequenino, e o Sr. Carlos Pereira lançou o tema ao jogar neste tema da autodefesa, mas de facto o que se passa é que foi pura incapacidade técnica e política de prever o que é que isto poderia dar, porque é muito fácil, o Uber já existe há uns anos, não em Portugal, mas já existe há uns anos. Está presente em 57 países. Era muito fácil prever, com a loucura pela positiva, que hoje Lisboa e Porto são, do ponto de vista turístico, era muito fácil prever que ela viria para Portugal. Era muito fácil prever que isso ia acontecer. Mais valia aos políticos terem precavido à partida como é que isto pode entrar. Pode entrar nas seguintes circunstâncias. E aí eles decidiriam se vinham ou não. O que acontece? Como não pensamos nisto, deixamos passar, porque não percebem nada do tema. E, portanto, não pensamos e deixamos passar. Depois estamos a passar para os tribunais o poder. E agora é um tribunal que decide. E esta decisão dita o fim da Uber em Portugal? Ou acha que... Eu acho que não. Eu, como lhe disse, acho que ainda vai correr muita água. Ou seja, esta decisão é de aplicação imediata, é uma providência cautelar, portanto é de aplicação imediata. Eles não foram notificados ainda, vão poder contestá-la e, portanto, isto ainda vai dar alguma discussão. E a verdade é que os políticos, e aqui os políticos estão a dizer em geral, repare que eu não usei a palavra governo vez nenhuma. E isto porquê? Porque as oposições também estão caladas, porque também nada percebem do assunto. E, portanto, e neste caso é os políticos em geral que estão pura e simplesmente a lavar as mãos como Pilatos. Isso é um assunto, decidam lá, é um problema de concorrência, é o tribunal que decida. Não é verdade. Não é verdade. É um problema de mobilidade urbana e o problema de mobilidade urbana é um problema técnico e político, não é um tema judicial, de jeito nenhum. Depois, a pergunta que o Sr. Carlos Pereira fez sobre a empresa barraqueira, eu devo dizer sobre a empresa barraqueira duas coisas em geral. A primeira é uma das mais antigas e estáveis empresas portuguesas no setor dos transportes e, portanto, se têm capacidade técnica para gerir a Carris e o metro, claro que a têm. Sim. Sim, não têm nenhuma condição para não o terem. Têm essa condição. A questão vai um bocadinho mais longe, é que as pressões que estão a ser exercidas e que foram aqui descritas
pela empresa sobre os seus trabalhadores para terem determinado tipo de horários, determinado tipo de produtividade de funcionamento, são exatamente as mesmas que terão quando a Carris e o metro forem privatizadas. É igualzinho. E, portanto, seja quem for, não é o barraqueiro, seja quem for que vá tomar conta da Carris e do metro. E, portanto, e aí sim vamos ter de discutir, uma vez mais, já disse isso várias vezes, vamos ter de discutir enquanto sociedade que modelo de sociedade é que queremos. Ou seja, esta nossa ideia de que as coisas têm de custar cada vez menos, portanto, o low cost para tudo e mais alguma coisa, a nossa ideia de que tem de estar tudo disponível e tem de custar cada vez menos, significa que as pessoas terão de ser cada vez mais produtivas ganhando menos dinheiro, quem nos está a prestar o serviço. Ora, isto levado ao extremo, somos todos nós que temos de ser cada vez mais produtivos e cada vez ganhar menos dinheiro. Portanto, todos, enquanto sociedade, porque como prestamos uns aos outros, isto vai a rolar até fechar. E quando fechar, somos todos uma sociedade low cost, ou seja, todos nós. E esta é uma discussão que temos de ter enquanto sociedade. E, uma vez mais, aqui passa-se exatamente o mesmo problema que eu estava a discutir em relação à mobilidade urbana. Uma vez mais, é uma discussão que poderíamos e deveríamos já estar a fazer neste momento. Não é quando isto nos estiver a bater à porta a sério. É estar a fazê-la já neste momento. Vamos ouvir mais um telefonema. Liga-nos no Chaneves, de Rio Maior. No Chaneves, muito boa tarde. Quer dar-nos a sua opinião? Boa tarde, Sr. Jornalista, e também para o Sr. Professor Carlos Paz, que eu gosto muito de ouvir falar. Sr. Jornalista, quanto a isto, realmente aqui há uma desigualdade muito grande neste país, porque quando vejo, por exemplo, os chineses também não pagam impostos. Né? Já ontem, por acaso, falei que não queria ser repetitiva por causa dos impostos, porque o meu marido era um desgraçado com as finanças, porque eles todos os meses, isto aqui há uns anos, há 20 e tal anos, ou 30, em que os funcionários das finanças não saíam, iam mensalmente ao consultório ver, até contavam o número de fichas que ele tinha em cima da secretária e diziam que as pessoas estavam na sala de espera. Eles muitas vezes diziam até aos funcionários. E vocês perguntaram, por acaso, se as pessoas estão na sala de espera, se são acompanhantes, se também são para ser observados. Portanto, para ver o que são as finanças, porque quando agora, por exemplo, também disse que há aqui cabeleireiras, em Rio Maior, que não são coletadas nas finanças e praticam os mesmos preços dos outros. E, portanto, porque é ponto de fiscalizar uns e outros não. Aí é onde eu quero chegar, não? E aqui na Bonita, uma que está de baixa, médica, recebe, e, no entanto, trabalha. Portanto, isto realmente não se compreende num país destes. Não? Uns pagam para os outros. Não? Boa tarde, beijinhos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Muito obrigada pela sua opinião. No Chaneves fica aqui mais uma opinião. Carlos, relativamente a esta questão dos Uber, dos argumentos que tem sido também utilizado e que se ouve muito na opinião pública é da qualidade dos serviços prestados pelos taxistas versus a qualidade do serviço entregue pela Uber. Os táxis estão habituados a não ter esta concorrência e também não sentiram necessidade de se renovar nesse sentido. Deveria haver aqui também um outro modelo para os táxis? Sim. Aí sim, claramente que sim, e aí estamos a entrar num debate que já tem a ver com a concorrência direta. E a resposta à sua pergunta é sim. Cuidado com uma coisa é a qualidade real, outra coisa é a qualidade percebida. E, de facto, nos clientes Uber, eu nunca fui cliente Uber, mas tenho vários amigos que já foram e, portanto, Mas daquilo até que se lê nas notícias dos jornais. Dos seus relatos, exatamente. E a verdade é que há um tema que tem a ver com a qualidade percebida, e a qualidade percebida passa por uma série de pormenores, uma delas o facto da frota ser muito mais recente. Ou seja, são carros mais novos, estão a acabar de entrar no sistema. E, portanto, há aquela noção de que estamos com uma viatura mais nova, com alguém mais bem vestido e mais bem falante, e, portanto, temos uma percepção de qualidade maior. Cuidado que a qualidade de serviço de transporte não é aqui que se mede, isto é a percepção da qualidade. A qualidade de serviço de transporte mede-se pela segurança, mede-se pelo tempo de deslocação e mede-se pelo preço. Isto é que é a qualidade de serviço em termos de transporte, não é a qualidade percebida, ou seja, aquela que nós sentimos à nossa volta. Mas aí sim, aí não tenho dúvida que os taxistas vão ter eles próprios que fazer um upgrade de concorrência, mas isso não é preciso a Uber.
Basta que um dos industriais da área do táxi em Portugal, dos que tenha 10, 20 táxis a circular, os transforme, ou seja, lhes faça esse tal upgrade de imagens, chamemos-lhe assim, que as pessoas começam a preferi-los em relação a outros. E, portanto, vai levar ao upgrade dos outros. E, portanto, isso é uma questão de mercado, é puramente mercado. Cuidado, é com esse tema, quando nós discutimos qualidade, não é muito direta, essa discussão não é muito direta, porque uma coisa é a qualidade percebida, outra coisa é a qualidade real. Dentro desse conceito de qualidade percebida também se fala muito da questão da formação dos próprios motoristas. Sim. E isso, voltamos ao tema, se quiser, ao tema político, outra vez. E aqui compete ao Estado uma coisa importantíssima, que é compete ao Estado que garantir e garante, e atenção, compete garantir e garante que as condições de mobilidade são feitas em segurança. Significa que os taxistas têm testes psicotécnicos, significa que os taxistas têm testes de alcoolemia, significa que os taxistas têm a formação específica de condução, portanto, coisas que têm a ver com condução. Esta parte o Estado garante. E, portanto, é das poucas coisas neste campo da mobilidade em que o Estado cumpre integralmente a sua função. Cumpre integralmente. Quem é que não a cumpre? Quem não a cumpre são os industriais daqui para a frente. Ou seja, eu sei que posso ser muito atacado por aquilo que vou dizer agora, mas é verdade. Um táxi parado é a coisa pior do mundo. Portanto, o táxi parado não tem rentabilidade nenhuma. E o que é que acontece? Nós temos muitos industriais da área dos táxis que, nomeadamente durante a noite, recrutam para conduzir os táxis pessoas que não têm a menor qualificação para o estar a fazer. Não é a qualificação técnica se sabe guiar ou não, porque não é essa que me preocupa. Tem a ver com valores sociais, valores morais, valores cívicos. E, portanto, as pessoas depois não se sentem bem no táxi. E aí sim, aí entramos nessa discussão de se os taxistas deveriam ter melhor formação ou não. Sim, mas aqui voltamos ao mesmo problema, tal como o parque de automóvel, no caso da Uber, também é novo, também é novo o parque de motoristas. E, portanto, é uma revolução geracional que vamos ter de fazer nos táxis, tal como já se fez na Carris, por exemplo, a Carris já fez essa revolução geracional. Neste momento tem motoristas da Carris completamente preparados para apoiar o cidadão em qualquer circunstância. E, portanto, é uma renovação que se vai fazer ao longo do tempo. É o próprio tempo que a vai levar. Essa é a que não me preocupa. Acha que os taxistas são alvo de uma má percepção por parte da opinião? São claramente, e depois o problema é esse, é que a opinião pública, não é Portugal, atenção, aqui não há defeitos portugueses, a opinião pública vai sempre no sentido de generalizar as coisas más. Nós não generalizamos o que é bom, nós generalizamos o que é mau. E, portanto, basta que um de nós tenha uma má experiência com um taxista, ou basta que um de nós tenha má experiência com um vendedor de jornais, ou com um atendedor de café, e vai generalizar. E vai dizer os taxistas são todos maus, ou esta gente dos cafés ninguém sabe atender. E, portanto, a verdade é que todos nós temos a tendência a essa generalização. E as más reses existem. E existem nas profissões todas. Na taxista também existem, sim. Tem um problema, estão muito expostos, porque a gente anda lá dentro do carro. E anda lá dentro do carro durante algum tempo. E, portanto, por cada 10 experiências boas nós temos uma má. Nenhum de nós vai publicitar as 10 experiências boas, mas vai de certeza publicitar a má. E, portanto, a má imagem nasce assim. E é assim, aliás, que nascem as más imagens de quase tudo. Há fiscalização suficiente no que toca ao serviço prestado pelos taxistas? Não há fiscalização suficiente, aliás. No Chaneves de Rio Maior deu-nos aqui uma dica que é relevante. A única coisa de fiscalização que funciona em Portugal bem, para eles, não para nós cidadãos, são as finanças. Não, perdão. Porque, de facto, tudo o resto funciona mal enquanto fiscalização. Nós não temos essa cultura. Nós não temos, de facto, essa cultura. E depois o que acontece é que assustamo-nos, e de facto é assim. Com a concorrência? Com a concorrência. Foi o caso que aconteceu com estes senhores dos táxis. Assustaram-se com a concorrência. E, portanto, é preciso reagir à concorrência, sim. Sim, vamos reagir à concorrência. E, portanto, eles vão ter de reagir de alguma forma, vão ter de melhorar o seu serviço, vão ter de melhorar a sua aparência, vão ter de melhorar isto tudo. Atenção, voltando ao nosso primeiro ponto, garantindo que todos pagam os mesmos impostos.
Ainda temos tempo para ler mais uma das opiniões que nos chegaram por escrito ao Facebook aqui do Económica, em resposta à pergunta que hoje lançámos para casa. Maria Conceição Antunes diz: não tenho qualquer má experiência com os taxistas. A Uber é uma multinacional e, como todas as multinacionais, vai fazer estragos, mas pelos vistos é o que o povão quer. Aqui uma opinião um pouco diferente das que temos ouvido, Carlos, a criticar de outra forma a Uber, por ser uma multinacional e que pode, de certa forma, se portar mal. Eu aí ainda tenho mais dificuldade em generalizar e vou tentar explicar porquê. Da mesma forma que eu critico o profundo fundamentalismo ideológico de alguns dos nossos políticos, nomeadamente dos atuais governantes, nas privatizações, nas decisões que tomam, em tudo o resto, também critico o profundo fundamentalismo ideológico de afirmações como esta, que as multinacionais são todas más e só vêm para estragar. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa que escreveu isto toma medicamentos seguramente e esses medicamentos são produzidos por uma multinacional. Portanto, não é verdade que as multinacionais só existam para destruir. Não é verdade. Que as deixam destruir, sim, mas isso são políticos corruptos que deixam que as multinacionais destruam coisas. Isso é verdade. Agora, não é pelo facto de ser multinacional que é má ou boa. Não é por aqui. Isto é fundamentalismo ideológico. Quer dizer, e não vale a pena entrarmos nem em fundamentalismo ideológico de direita, nem em fundamentalismo ideológico de esquerda. Quer dizer, fundamentalismo é sempre mau. Quando falamos de concorrência desleal, a Uber pode estar, não só pelo facto de não pagar o tal licenciamento e os impostos como os taxistas, pode estar neste patamar de concorrência desleal? Pode, aliás, vamos lá ver. Eu estou a dizer pode pela voz do Tribunal de Lisboa. O Tribunal de Lisboa, ao ter aceitado a providência cautelar, foi porque considerou que era concorrência desleal, senão não poderia sequer tomar a decisão. E, portanto, se a decisão foi tomada é porque eles consideraram que era concorrência desleal. Em que é que pode ser exatamente concorrência desleal? O tema é se a estrutura de custos e a estrutura de custos para a qual o licenciamento é muito importante. Vou usar os chamados alvarás. Se para a estrutura de custos elas não são iguais num caso e do outro, então eu posso oferecer o meu serviço mais barato do que o taxista normal e ganhar mais dinheiro do que ele. Porquê? Porque eu não paguei uma das minhas partes do custo que era muito alta. Resolvendo-se a questão do licenciamento, não há concorrência desleal? Deixa de haver concorrência desleal. Aí sim, estamos abertos àquilo que eu dizia ao início, que é, nós não podemos, enquanto sociedade, querer barrar as concorrências todas, porque senão o mundo não evolui. E, portanto, havendo igualdade nos impostos, havendo igualdade nos licenciamentos, havendo igualdade em tudo, concorram à vontade. Venham plataformas móveis, inventem o que quiserem. Quando vier alguém para fazer o teletransporte, a gente também aceita. Desde que pague os impostos certinhos, não há problema. Carlos, muito obrigada pela sua opinião aqui neste Assembleia Geral. Até para a semana. Foi a Assembleia Geral de hoje. Voltamos amanhã com mais um tema para analisar. Até lá.